Muito bom dia, senhoras e senhores! Sexta-feira, finalmente, dia 25 de novembro de 2022. E, como sempre, aqui estamos nós para preparar as telas para o pregão de hoje. Mas antes de começar, você já sabe, deixe teu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com quem você sabe que tem dificuldade em compreender a análise técnica. Ative o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. E se quiser operar conosco na sala da Time, é só se inscrever no link que está na descrição. Pessoal, o Ibov. Ontem, dia de liquidez bem reduzida devido ao feriado nos Estados Unidos. E o índice fez aquilo que eu comentei que ele poderia fazer, né? Que ele estava numa região de forte liquidez de compra e que tinha tudo para voltar a testar essa zona aqui, tá? Essa entrada de venda aqui. Tinha até deixado a marcaçãozinha da seta. E ele foi direto, inclusive fechou bem onde eu tinha colocado a inflexão aqui da seta, né? Vai depender muito de como ele se comportar agora, né? Comentei com vocês, ele pode bater aqui, voltar. Se ele devolve essa vela toda aqui, perde essa região, ele provavelmente perca fundo e vem até aqui, tá? Ele faz esse movimento. E se ele começar a trabalhar e no dia de hoje, por exemplo, ele subir, ele pode fazer um movimento desse tipo aqui, tá? Vamos desenhar rapidinho. Ele pode fazer um movimento desse tipo, né? Ele trabalha um pouco, quem sabe até supera essa região, volta a testar aqui, e aí pode ser que volte a testar mais em cima. Análise técnica não é adivinhação, é monitoramento. Eu tinha clareza de que uma vez que ele rompesse essa região aqui, ele poderia chegar até aqui, comentei com vocês ao longo dos vídeos dessa semana. Chegou nessa região, se ele der continuidade, começar a trabalhar para cima dessa zona aqui dos 113.500, 114.500, essa regiãozinha de 1000 pontos, ele pode dar continuidade, quem sabe, de novo até o 117. Se ele começar a falhar aqui nessa região, pode devolver e se perder essa vela mais forte que ele fez ontem, provavelmente perca fundo aqui e venha testar a região mais abaixo, tá? Quando a gente olha nos 60 minutos, a movimentação que a gente tem, ele está vindo buscar essa região aqui, tá? Para mim é esse ponto aqui, ó, onde começou a queda mais forte. Eu vou puxar essa marcaçãozinha aqui, só para a gente ter uma clareza maior, mas eu acredito que o ponto seja esse aqui. E aí pelos 60 minutos a gente pode até destacar esse order blockzinho, tá? É onde ele está vindo testar. E ele provavelmente teste aqui no dia de hoje. E vamos ter que ver como ele se comporta nessa região, tá? Só redesenhando aqui, né? Ele pode fazer um movimento desse tipo aqui, devolver, pode voltar a testar até essa zona aqui sem ter muito problema. Esse order blockzinho aqui, né? Uma vez que ele teste aqui, ele pode dar continuidade, romper e vir até essa região. Ou se ele falha ali e vem para baixo, né? É o que eu falei, ele faz um movimento desse tipo aqui assim, tá? É monitoramento, não é adivinhação, vamos ver como é que ele se comporta. Nos 60 minutos a gente percebe que fica bem marcado também no diário aqui, né? E é essa região que ele tem que testar hoje, tá? Ou no começo da semana que vem, vamos ver como se comporta. O índice futuro. Eu já vou colocar direto, né? O gráfico muito parecido, a leitura é muito próxima que a gente já fez. Eu vou colocar aqui o gráfico de 15 minutos para trabalharmos em cima dele aqui e ver se a gente consegue ajustar depois pelos 5. E aí eu tinha desenhado isso aqui no gráfico de ontem, né? Eu tinha expectativa de um movimento que testasse aqui para jogar para cima, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Bom, eu vou desmontar esse canal aqui também, porque ele já foi invalidado, né? Rompeu o choque, trabalhou muito acima do choque. Então vamos limpar a tela para a gente conseguir trabalhar melhor. Pessoal, ontem aconteceu um negócio que é interessante a gente entender, tá? Quando ele abre aqui, eu devia ter mantido o canal aqui, tá? Só para explicar para vocês. Vou colocar o canal do jeito que estava aqui, mais ou menos, para vocês entenderem. Quando ele abre aqui acima do choque, né, da nossa região de reversão, e principalmente superando esse ponto aqui também, ele já sinaliza uma continuidade de alta, né? É como se ele tivesse rompido, fizesse um reteste e aí ele passa a buscar as regiões acima. Aqui, o meio aqui, essa região aqui, onde ele acabou parando, né, no 113.100 mais ou menos, e depois tinha 113.800 lá para cima. O que aconteceu aqui, tá? Quando ele abre aqui, um movimento normal, né, normal desse tipo de situação, que é o mais esperado, é quando ele abre aqui, ele fica um pouco travado e o varejo fica esperando. E quando, se eventualmente acontece dele perder essa mínima, né, da mínima da abertura,
O varejo força a mão na venda aqui para baixo, vendendo errado, tá? É uma venda errada a perda dessa mínima aqui, porque eles apostam no preenchimento do gap, mas num cenário em que o preço já demonstrou que vai dar continuidade de alta, ele já rompeu a região de choque. Ele está trabalhando acima do choque e ele tem que buscar as regiões acima. Então, normalmente, quando o varejo vende na perda dessa mínima, o institucional dá liquidez e joga o preço na direção contrária. Sabendo disso, vou colocar nos 5 minutos aqui também para melhorar um pouco nossa. Sabendo disso, o que aconteceu, né? Quando ele abre aqui, começa a brigar aqui, eu tentei 2 vendas aqui, tá? Sabendo que eu estava contra o movimento principal do dia, mas como ele estava muito enroscado, né? Percebam que ele ficou enroscado aí um bom tempo aqui no gráfico de 5 minutos. Eu tentei uma venda aqui em 110.500, tentei outra venda aqui em 110.480 depois. A minha expectativa, vou até ampliar a tela, era pegar essa venda aqui na região dos 110.500, mais ou menos, e trazer ela até próximo da mínima. Eu queria liquidar a venda na mínima, com cerca aí de 500 pontos, esperar a manipulação nessa região para comprar com o institucional e jogar para cima. Só que o que aconteceu? Eu estava vendido aqui, isso aconteceu ao vivo na sala da Time, tá? Eu estava vendido, e de repente veio essa vela muito forte de queda aqui e não deu continuidade. E o pior, eu percebi que o varejo, corretoras de varejo, como por exemplo a XP, Modal e etc., estavam forçando venda, estavam com mais de 35 mil contratos vendidos, num cenário de continuidade de alta. Então eu optei por zerar, acabei que eu fiquei com 280 pontos no dia, não entrei na compra, eu não quis esperar ver o momento em que ia explodir a movimentação, tá? Eu preferi ficar de fora, porque era um dia que tinha tudo para ser mais travado. Mas a partir do momento em que o varejo começa a vender de forma pesada e equivocada, o preço sequer volta até aqui embaixo. O institucional aproveita a liquidez gerada pelo varejo e explode o preço, explode mesmo. E eu já fiz isso algumas vezes com o pessoal da Time, eu adoraria que ele tivesse perdido a mínima da abertura e aí sim, forçado mão na venda ao pessoal do varejo para a gente comprar aqui nessa região. Até comentei, eu adoraria comprar aqui no 109.950, 109.900, com o objetivo lá para cima do 111.200. Então seria um trade muito bom se ele tivesse feito isso. Não fez, eu acabei não entrando na compra, mas o resultado que a gente vê é esse, né? Ele sobe muito forte e o varejo continuou vendendo nessa região aqui. Eles estavam com mais de 50 mil contratos vendidos, tomaram uma esticada aqui lá para os 112.200 e não soltaram a mão, né? Fecharam o dia vendidos tomando um prejuízo homérico. Mas, né, vamos falar de movimentação de preço. O que a gente percebeu aqui e que funciona bem, né? Ele veio buscar a região, quando a gente vê nos 5 minutos, a gente percebe que ele aproximou do que estava marcado aqui, defendeu, jogou, pivotou por cima, jogou direto. Eu achei que ele fosse parar nesse order block do 15, tá? Vou até mostrar aqui pelo 15, tinha um order block importante aqui no 15. E na verdade ele não parou, né? Ele passou lotado nesse order block na vela do 15 minutos, foi buscar quase a região do 113.500, passou aqui do 113.100, né? Aí voltou e fechou nessa zona aqui, fechou uma vela bem cheia no índice, tá? E aí, sabendo disso, a gente já trabalha com outras regiões aqui, né? Vamos dar uma limpada, então. Tudo que já foi testado a gente limpa. Eu vou colocar esse order block aqui como sendo muito importante, e é importantíssimo, tá? Esse order block, essa vela aqui, porque a partir daqui foi onde deu a impulsão no movimento de alta com bastante intensidade. Então eu não quero que ele perca essa região aqui, tá? Dos 110, 190, 110, 200. Pronto. A gente tem também aqui já uma linha de tendência, vou deixar marcada essa aqui, tá? E mais embaixo também regiões que não foram testadas. A gente também já começa a ter uma linha de tendência aqui, querendo formar um canalzinho bem inclinado, tá? A inclinação estaria mais ou menos aqui se fosse colocá-la 45 graus, mas ele está subindo mais inclinado, então eu vou deixar mais inclinado por enquanto para a gente conseguir trabalhar no movimento, tá? E aí a gente percebe que a gente tem uma região importante aqui, onde ele suportou o preço, tentaram derrubar aqui, jogou para cima. Então aqui assim a gente tem um order block interessante para trabalhar aí em eventual continuidade, tá? Tem que tomar cuidado, porque aqui tem um fundinho duplo, né? Nos 5 minutos, vou até jogar nos 5 para preparar melhor. Percebe que aqui está bem marcado mesmo o nosso order block, naquela região que impulsiona o movimento.
Tem duas aqui para o caminho, mas não são tão fortes, tá? E depois aqui a gente percebe que, né, segurou aqui. E é esse fundo que fez aqui pode servir de indução, tá? Como assim de indução? Indução é o erro. O varejo fica de olho no fundinho duplo, triplo que fez aqui nos 5 minutos. Ele eventualmente perde esse fundo, chega na região de melhor liquidez, né? Ele perde aqui, o pessoal tenta vender a perda do fundinho. Ele chega aqui nessa região, segura aqui e devolve para testar voos mais altos, tá? Ele pode fazer isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui que também já foi testado. Vou marcar no topo do dia aqui, tá? Se a gente for num minuto, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora para não perder tempo, mas a gente tem também um order blockzinho importante no minuto aqui, ó. Tá? Nessa região. Então a gente vai ter que tomar cuidado com vendas aqui. E assim a gente já tem um cenário, tá, interessante aí para o dia de hoje. Eu vou até inclinar melhor essa linha de tendência aqui assim, para a gente perceber, né, que ela está com uma inclinação boa ali. Dá para deixar lá embaixo, mas dá para deixar aqui assim também. Vocês percebam que a inclinação não mudou muito. E a gente percebe porque que aqui é o choque desse movimento de alta, né? Porque uma vez que ele perca aqui, ele começa a desmontar essa linhazinha de tendência e pode descer mais embaixo, até se aproximar da média de 200 aqui, tá? Deixa eu só ajustar isso aqui. Aqui assim. E aqui a gente já consegue ter a expectativa para o dia de hoje, tá? Então eu trabalho com o seguinte cenário no dia de hoje. Se por algum acaso ele abre para baixo aqui do 112.500, ele pode bater aqui, pescar liquidez e jogar testar a região de venda aqui em cima, tá? Ele pode fazer esse tipo de movimentação. Se ele perde a região do 111.950, aqui 111.900, ele vai vir testar esse order blockzinho em 111.400, esse outro ponto aqui em 110.950, mas tem grande chance de voltar até o ponto mais líquido aqui embaixo, tá? Então ele faria um movimento desse tipo aqui. Uma vez que ele perca aqui, ele provavelmente volta a testar essa região, tá? E aí joga aqui para baixo. Esse é outro cenário. E a gente tem o terceiro cenário também. Caso ele supere aqui, ele provavelmente vem até o 113.950, 114. Pode ser que devolva próximo aqui, ou mesmo aqui em cima, né? Ele faria um reteste para jogar, testar o 115. Quando a gente olha isso aqui nos 60 minutos e no diário, está meio rabiscado o castelo aqui, mas a gente percebe que são regiões importantes nos 60 minutos que ele pode buscar, tá? Se ele defender aqui e superar, ele vem buscar esse topo, que é bem importante aqui, o order block aqui, o topinho marcado aqui na intensidade de queda, então ele tem chance de chegar no 115. Se ele segurar aqui, ele devolve, e uma vez que ele perca aqui, ele vem testar aquela região da linha de tendência rompida, tá? Então é esse o cenário que a gente tem pro índice no dia de hoje. Eu vou até deixar as marcações na tela aqui, porque isso aqui facilita depois a nossa correção dos trades na segunda-feira, tá? Mas são cenários que eu trabalho. E só para recapitular, daqui para baixo, cuidado, porque aqui é uma região boa de compra. Se perder, ele faz um pivôzinho e vem testar mais embaixo. Se superar, ele faz o pivôzinho e pode testar até mais em cima aqui no 115, tá certo? O dólar. O dólar caiu bem ontem também. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos, só para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo. Ele está fazendo aquela onda de baixa, né? Comentei com vocês que era um oco. Eu tinha expectativa até de que ele abrisse mais acima e fizesse um movimento desse tipo aqui, né? Isso aqui foi na quarta-feira. Eu tinha expectativa de que talvez ele abrisse aqui, perdesse o choque aqui, né? Que ele estava marcado aqui, fizesse um movimento desse tipo aqui assim, tá? Para depois cair. Acabou que ele abriu para baixo do choque, testou a região aqui dos 300, testou o choque por baixo. Ele faz, né? E tá fazendo até um outro oco aqui, né? Vocês podem perceber que ele tá fazendo tipo um outro oco aqui, ó. E aí, se ele perde aqui, ele provavelmente passa esse movimento até para aproximar da média aqui, aproximar dessa base aqui, que é a região mais líquida. Os 275 que eu tô comentando aqui já tem um tempo, né? Então vamos olhar no 5 e no 15 aqui, para ver se a gente consegue pegar um ponto melhor aí para trabalhar. Ele tinha essa região aqui, ele perdeu, vou até deixar marcado esse order blockzinho aqui, né? 383. Essa região vou deixar marcada, tá? Porque foi a região que era choque, virou tipo uma swap zone. Região de reversão. E aí aqui, vou limpar essa linha aqui também. E ele está encaixotado aqui nesse range, né? Entre os 300 e os 340, mais ou menos. Que a gente tem que ter clareza aqui também. Bom, tem uma linha de tendência, que não é exatamente uma senhora linha de tendência, um pouco mais inclinada.
e tem a principal aqui. Vamos desenhar a principal, só para vocês conseguirem pegar o... Eu não vou marcar esse topo aqui, tá? Porque foi a abertura, eu vou marcar mais inclinado por essa aqui depois que ele testou a inclinação. Vocês percebem que vai ficar até um pouco melhor, tá vendo? Com os topos. Isso aqui é uma manha, né? Inclusive aqui os fundos também bem alinhados, tá? Às vezes na abertura ele escapa, ele vai e testa regiões um pouco mais acima e volta. Quando ele faz esse tipo de movimento na abertura, eu tendo a considerar o movimento que ele estrutura logo depois, e não o da abertura, tá? Aí vocês percebem que ele até fica mais inclinado. Inclinação semelhante com a média de 200. Tá bem interessante. E fazendo isso a gente já percebe algumas coisas, tá? Esse ponto aqui ele não é tão importante assim. Então eu vou tirar o caixote aqui, vou deixar só a linha marcada aqui assim nos 375, para a gente lembrar que tem um ponto aqui que pode ser uma defesa, mas eu não acho que seja tão importante. A região importante é essa aqui em cima, tá? É o último topinho aqui, seria a nossa região de choque desse canal primário. E a gente tem uma outra linha de tendência um pouco mais inclinada aqui assim, ó. E aí, o choque está nessa região aqui, tá? Inclusive eu vou até só puxar para não poluir tanto a tela. Mas ele está nessa região desse topinho aqui, certo? E aí aqui tem essa região aqui embaixo que ele está devendo teste, né? Ele aproximou e talvez volte a testar. E aqui a gente já consegue ter nosso cenário, tá? Para trabalhar. Vamos jogar nos 5 minutos, ver se a gente consegue algum tipo de... Como é que eu posso dizer? De refinamento aí na nossa leitura. Tá muito bem marcado aqui, tá? 405 até 420, essa região é importante. Aqui vocês percebem que está bem marcado também. Vou até colocar aqui de novo, né? Um caixotezinho pelos 5 minutos. Essa região aqui é uma região vendedora acima. E aí tem isso aqui embaixo, aqui assim não tem nada, tá? Não vou nem marcar isso aqui, inclusive esse fundo duplo, mesma lógica do índice, tá? Ele pode servir de indução ao erro, o pessoal acha que vai segurar aqui, ele vem e pesca aqui embaixo. Então a gente já consegue ter nosso cenário aqui para trabalhar. Eu trabalho com o seguinte cenário aqui no dólar hoje. Se ele abrir para cima ou superar aqui os 325, ele vem testar choque, tá? Ele faz isso aqui. Lembrando que esse choque aqui é o choque secundário, dessa linha de tendência, tá? Dessa linha de tendência. O choque dessa aqui é esse aqui em cima. Ele pode fazer isso aqui. E não acho improvável, pela movimentação dos 60 minutos, que ele segure aqui e devolva para testar mais embaixo. Tá? Faça um movimento desse tipo e quem sabe até esse tipo de movimento. Se por algum acaso ele abrir para baixo aqui, dos 310, 312, ele vem testar aqui. E aí ele pode jogar para cima para fazer esse tipo de movimento, tá? E esse movimento aqui, ele bate aqui, joga aqui, trava o pessoal tentando comprar e joga lá embaixo. Se por algum acaso ele vem e perde aqui, aí o cenário já muda um pouquinho, já não acho que ele volte a testar aqui, ele volta a testar mais ou menos o meio aqui, e aí ele faz esse movimento aqui, tá? Esse tipo de movimento, certo? E aí, claro, tem as outras alternativas. Se ele supera aqui a região dos 350, ele vem testar, né? Ele faz um pivôzinho por cima, né? Só para desenhar rapidinho, ele faz isso aqui assim. E vem testar os 375 e depois lá os 403, 405, que é o choque do canal principal desse momento, tá? Da mesma forma, quando ele perde aqui os 300, 295, ele vem testar a região de 275 até 265, mais ou menos. E se perder, aí tem regiões lá nos 220, não está marcado aqui no gráfico, e nos 5,200, tá? Que é uma região bem importante, vou colocar no 60 para facilitar a nossa vida. E aí vocês percebam exatamente isso, né? Se ele perder, ele vem aqui testar essa região aqui dos 5,220. E depois o fundinho aqui no 5,200. E aí depois é só lá no 550, tá? Um 5,5 aqui nessa região. Não acho nada improvável que uma vez que ele perca aqui, ele faça um reteste, né? E venha até mais embaixo, tá? Faça esse tipo de movimento. Continuaria aqui uma leitura legal dentro do canal que ele está fazendo. Mas para o dólar, então, a expectativa é essa. Recapitulando rapidamente aqui, já expliquei como é que eu preparo tudo. Se ele abrir para cima, eu não duvido, tá? Que ele abra, faça o movimento. Eu trabalho com o cenário mais provável para mim é esse aqui, tá? Pode ser que ele faça isso aqui, pode até ser que às vezes ele venha um pouco mais para cima aqui, tá? Mas eu acho que pelo que ele fez ontem aí, nos 60 minutos, esse é o cenário para o dia de hoje, tá? Eu procuraria uma venda aqui, com objetivo aqui embaixo. Daria para pegar, quem sabe, aí com risco de
7, 10 pontos o movimento de pelo menos uns 40, tá? Dá uma olhada rapidinho no US500. Foi feriado nos Estados Unidos ontem, não teve muita movimentação, agora ele está caindo um pouco mais intenso já. Vamos jogar ali no diário. Tá fazendo aquilo que eu comentei, né? Ontem eu comentei que ele podia deixar um pavio, voltar e vir testar essa região e quem sabe essa mais embaixo. Pode ser que ele faça isso mesmo, tá? Pode ser que ele volte a pegar liquidez aqui e nem se aproxime dessa região, segure aqui na média. Quando a gente joga nos 60 minutos, a gente percebe que ele tem essas zonas aí para testar. Ele está perdendo uma estruturazinha aqui, tá? Esse aqui é os 60 minutos, ele tem esse order block aqui. Ele está com cara de que vai perder e ele vai fazer um movimento desse tipo, né? Ele faz um... É a mesma coisa sempre, né? Ele tinha uma linha de tendência, marca aqui, volta aqui, deixa um topinho mais baixo. Tem gente que chama isso aqui de O, mas aí ele perde a região, ele tem que voltar a testar aqui. Eu gostaria de vender ele aqui. Se ele perder essa zona, vender aqui nessa região, com o objetivo inicial aqui, nos 4.000 e depois aqui embaixo nos 3.960 mais ou menos, tá? Não sei se ele vem direto, pode ser que ele, se ele perca aqui, né? É um suporte bem importante que ele formou. Ele pode devolver aqui e depois fazer, tá? Mas é um movimento que eu acho bem provável aí para os próximos dias, é esse aqui. Se ele começar a segurar aqui ou se segurar nessa região, ele pode devolver, romper esse topinho e jogar mais lá em cima. A gente tem que tomar cuidado porque ele não rompeu o topo aqui, tá? Ele segurou na região e provavelmente vai devolver aqui embaixo. Então eu trabalharia com cenário vendedor hoje no S500, pelo menos do jeito que ele está aqui agora. E se ele perder essa região, vou até marcar pelo 15 minutos, tá? Se ele perder essa aqui, essa vela, esse order blockzinho aqui, tá? Eu gostaria de fazer uma venda nessa região. Então eu gostaria de um movimento desse tipo aqui. Ele perca aqui, volte a testar aqui, quem sabe na abertura, vender aqui com o objetivo aqui embaixo, tá? Esse é o movimento para mim do dia de hoje no S500. E vamos dar uma olhada no Bitcoin também, só para não perder o costume. Tá caindo aí hoje, né? Tem as nossas marcações aqui. Vamos ver como é que ele está se comportando. Falei para vocês, né? Deixa eu apagar essa zona que está aqui. Não polui a tela. Falei para vocês que ele tinha uma venda nesse doji, não superou, largou um outro dojizinho, está perdendo doji. Se a gente olhar nos 60 minutos, a gente consegue ter uma clareza de onde ele pode ir na marcação. E ele está vindo buscar esse dojizinho aqui, tá? Para mim, o movimento do BTC vem até essa região aqui. Então a expectativa aí que eu tenho para o BTC, mesma lógica, né? Ele vem, faz o movimento aqui, ó, faz o topinho, faz a estruturazinha, não consegue, está perdendo a estruturazinha. Ele volta a testar, mais ou menos na região que ele está testando aqui agora, para jogar até aqui embaixo, tá? Se perder esse ponto aqui, vem até esse. Então ele pode fazer um movimento desse tipo aqui assim, e chegar até aqui, tá? Então a expectativa que eu tenho é um movimento desse tipo no Bitcoin para hoje ou para o final de semana, tá certo? Pessoal, sexta-feira, tomem cuidado, liquidez provavelmente reduzida ainda em virtude do feriado. Ontem o índice movimentou muito, tende a ter um ajuste de posição hoje. Tomem cuidado, não façam besteira e segunda-feira a gente está de volta. Um abraço e até breve.